Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar os comandos de visualização do Civil 3D para visualizarmos tridimensionalmente a minha superfície, que nada mais é do que um objeto tridimensional. Esses comandos são interessantíssimos, porque você pode criar uma análise da sua superfície só olhando. E outro porém, se você for apresentar essa superfície, esses comandos faz uma forma de apresentação muito mais interessante do que simplesmente mostrar a superfície em duas dimensões. Antes de conhecermos as nossas formas de visualização do meu desenho, nós vamos dar uma relembrada nas funcionalidades do mouse, que, se bem utilizadas, nos traz muita facilidade na hora de visualizar o desenho. Então vamos dizer que eu estou preocupado com esses pontinhos laranjas que estão aqui e quero dar uma melhor visualizada neles para poder tomar a decisão que for necessária. Então eu venho aqui bem próximo a eles, paro com o cursor bem próximo a eles e giro a minha roda do mouse para frente, aumentando o meu zoom. Se eu quero reduzir o meu zoom, giro a minha roda do mouse para trás. Outro objeto também, outra funcionalidade muito interessante do mouse é o Pan. O Pan, eu pressiono a roda do mouse para baixo e o meu cursor vira essa mãozinha. E aí eu posso arrastar a tela do meu desenho para melhor visualizar este desenho. Ó. Então, por exemplo, ele está lá para cima. Eu quero descê-lo, clico e puxo ele aqui para baixo. Veja bem, você não está movendo o desenho. Olha lá o sistema de coordenadas, lá no meu canto inferior esquerdo. Presta atenção aqui. Ó. Ele vai estar parado. Por quê? Você não está alterando o seu sistema de coordenadas. Você está apenas alterando a forma como você visualiza o seu desenho. Então, sempre que vocês precisarem, lembre-se de utilizar a roda do mouse para pressionar e gerar o pan ou girar e gerar o zoom. O primeiro comando de visualização que aprenderemos se chama Orbit e eu posso encontrá-lo na aba View. Orbit, ele faz com que eu consiga girar a minha superfície em todas as direções, fazendo 360 graus. Então, olha aqui, Orbit e vou girar, simplesmente clicando e arrastando, para que eu gire de maneira que eu possa visualizar a minha superfície. Tá vendo aqueles pontinhos lá embaixo? Aquilo ali são restos de desenho, provavelmente dos contornos que geraram essa superfície. Eles estão lá embaixo porque eles estão sem cota, porque se eles tivessem um valor de cota, eles deveriam estar no mesmo nível da superfície. Então aquilo ali já é bom para vocês verem que pode acontecer isso. Mas não atrapalha a visualização da minha superfície. Ó. Já dá para a gente ter uma noção de que é uma colininha, pequenininha, né? Não tem um desnível muito grande nessa montanha, tá vendo? E eu posso até deixar ela de cabeça para baixo, se eu quiser, mas não tem utilidade, ó, né? Então aqui eu já consigo visualizar a minha superfície tridimensionalmente. A ferramenta Orbit, então, é muito interessante, porque é como se você estivesse girando um objeto na sua mão. Mas, se eu quero mudar a forma como eu olho para o desenho, o campo de visada, eu altero as minhas formas de visualização aqui de cima, como Top, Bottom, que visualiza por baixo, Left, que visualiza pela esquerda, Back, que vai mostrar por trás, e as formas isométricas, que são bastante interessantes. Por exemplo, se eu selecionar SE isométrica, eu estou selecionando uma vista de sudeste, sul e leste. E ele me mostra já o meu morrinho sendo observado por sudeste. Posso mudar para nordeste. Viu? Então eu posso escolher essas formas de visualização e elas vão trazer várias mudanças de como meu objeto é visto e isso pode mudar e melhorar a minha análise. Melhor ainda é quando eu somo essa vista isométrica com outras formas de visualização, que estão aqui escondidas no menu Views. Eu posso mudar essas formas de visualização. Por exemplo, está de que maneira atualmente? 2D Wireframe, que é a vista de arame que a gente chama, né, que estão mostrando as linhas. Se eu mudar para Conceptual, vai acontecer algo já, quer ver? Olha lá, ele deu uma renderizada. E aí eu posso mudar a forma como eu visualizo pelo Orbit aqui, ó. Olha lá.
Dá até uma aparência mais de morro, né? E com essa cor do conceptual aqui, tá até parecendo uma duna. Interessante. Mas eu tenho que comentar algo importante aqui. Se eu simplesmente mudo para top, ele já não mostra para mim a minha renderização, mesmo que eu escolha conceptual aqui, ó. Ele não mostra. Ele só vai mostrar quando para mim? Quando eu utilizar uma das vistas isométricas. A partir do momento que eu uso qualquer uma delas, ele me mostra ela renderizada. Uma outra forma bacana é utilizar o Realistic, que muda um pouco a cor, e essa forma como ele é renderizado aqui, eu posso escolher uma mudança para que ela se adeque melhor ao meu projeto. De que maneira que eu posso mudar essa cor? Alterando o material que está renderizando ela. Como eu faço isso? Botão direito em superfície teste, Surface Properties, e vou escolher aqui embaixo, ó, Render Material, que está by Layer. Se eu clico aqui, eu tenho vários, olha que interessante, concreto, global, asfalto, grama, rocha, solo. Vamos colocar grama? Grama e ok. Olha ali, ficou parecendo que é uma montanha de grama. Agora, o que é interessante citar? Isso vale para o realístico. Se eu volto para o conceptual, vai sumir a minha grama. Tá vendo? Então, o realístico me mostra a minha superfície renderizada pelo material que eu escolhi. Só para ver como é que funciona, eu vou mudar aqui, ó. Vou mudar para solo, ó. Soil aqui, ó. Planting soil. Olha que diferente que fica. Tá? Então, o material de renderização é extremamente importante você escolher, porque ele vai poder mudar a maneira como você visualiza quando você escolhe o modo de visualização realista. E para finalizar, vou apresentar para vocês o comando Shade, que vai transformar a minha superfície em 3 dimensões, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, só que eu posso utilizar o comando Shade de várias maneiras. Por exemplo, visualizando naquele estilo de bandas de elevação. Então, vou fazer algumas alterações aqui. Surface Properties, eu vou escolher o material de renderização by Layer mesmo, só que o meu estilo eu vou mudar para Elevation Banding. Dentro de Elevation Banding, eu vou alterar mais uma última coisa. Vou em Edit Current Selection e na análise eu vou mudar a forma de visualização do nível de 2D Solid para 3D Faces e vou dar OK. Por enquanto não vai mudar muita coisa, principalmente porque eu ainda estou com o meu modo de visualização realístico ativo. Então vou colocar 2D Wireframe. Ele pode ainda não voltar, não voltou, não é? Vou voltar para top. E aí foi me apresentado a minha forma de visualização tridimensional. Tá vendo? Eu posso chamar um Orbit aqui e ver que ele já está tridimensional. Tá vendo que interessante? Agora, o que eu posso fazer? Posso chamar o comando Shade, ó. ESC para tirar o comando Orbit e Shade. Apareceu dessa maneira aqui por causa que eu interferi com o Orbit. Mas se eu colocar Top aqui, olha que interessante. Ele volta a apresentar para mim a minha superfície com as minhas bandas de elevação, só que dessa vez de uma maneira tridimensional. E aí você pode apresentar isso aqui e obter ótimos resultados. Nesta aula nós aprendemos várias formas de visualização da minha superfície que tornam o projeto muito mais atraente e de muito melhor apresentação e visualização. Sempre que precisar, utilize os estilos, pois você vai conseguir ótimos resultados no final.